É sempre com grande alegria que presido a entrega das medalhas municipais, como bem sabem. É porque nesta cerimónia celebramos o melhor do Porto, que são as pessoas. Prestamos homenagem ao talento, à competência, à dedicação e esforço de um conjunto de portuenses notáveis, de instituições eméritas e também de pessoas e personalidades com especiais ligações à cidade. No Porto, temos o bom e velho hábito de agradecer a quem nos faz bem. Sabemos reconhecer e retribuir na justa medida. Não inibimos sentimentos, nem regateamos afetos quando estamos gratos. Para nós, portuenses, não há coisa mais preciosa no mundo do que fazer e guardar um amigo, como canta o Sérgio Godinho. Talvez a inspiração nos venha de Dom Pedro IV, que em reconhecimento entregou o seu coração à cidade. Tão contundente gesto de gratidão ficou incrustado na nossa memória coletiva, simbolizando a bonomia e a generosidade que facilmente nos atribuímos a nós portuenses. Nesta cerimónia evocamos justamente a heroica resistência do Porto sob a liderança de Dom Pedro. A 9 de julho de 1832, o rei soldado tomou a cidade do Porto e viveu com os portuenses o inclemente cerco miguelista. Ontem como hoje, é nas pessoas que reside a força desta cidade. É nelas que repousa a singular identidade e mundividência portuense. É o seu particular modo de ser, sentir e agir que informa o caráter invicto. Pessoas que foram ou são fontes de inspiração para os seus concidadãos. Pessoas que infundem valores, incentivam comportamentos, orientam ações e promovem práticas que melhoram a vida coletiva. Escritores, artistas, pensadores políticos, académicos, cientistas, empresários, arquitetos ou simples cidadãos. Uns mais conhecidos do que outros, mas todos com lugar no panteão da cidade. Uma tal riqueza humana que, nas palavras de Eugênio de Andrade, corresponde ao mais belo estilo de ser português. Com a atribuição das medalhas municipais, estamos a cumprir o dever de reconhecimento dessa riqueza humana que tanto nos orgulha. Celebramos nesta cerimónia quem dignificou a cidade com a sua qualidade humana, dimensão intelectual, atividade cívica e competência profissional. Em nome do município do Porto, quero, pois, agradecer a todas e a todos os homenageados por terem aceitado receber as medalhas municipais de 2025. Com esta distinção, esperamos dar o devido relevo público e transmitir às novas gerações o vosso inspirador exemplo. Um exemplo de determinação e liderança, de talento e profissionalismo, de sentido cívico, de solidariedade, de erudição e de inteligência. Muitas mulheres e homens distinguidos com as medalhas municipais de 2025 estão ligados ao conhecimento, à cultura e ao jornalismo. Neste sentido, a cerimónia de hoje adquire um significado especial. Inesperadamente assistimos no mundo ocidental a uma crescente hostilidade ao saber. Uma hostilidade que é mais tornitroante na América de Trump, mas que já se insinua nas sociedades e democracias europeias. Depois da cultura de cancelamento, associada à esquerda woke, vemos emergir uma outra tendência iliberal de sinal contrário. Agora é a direita populista quem tenta impor a sua intolerância e relativismo às democracias liberais, procurando condicionar a liberdade de expressão. Os populistas têm liberado os movimentos anti-ciência com o negacionismo climático ou a oposição à vacinação pública. Nesta guerra ao conhecimento, são usadas plataformas digitais para disseminar fake news, intrigas, boatos e teorias da conspiração que alimentam o discurso contra a ciência. É esse discurso anti-ciência e anti-elites que está na base do condicionamento ou mesmo da repressão da liberdade nas universidades, centros de investigação, mídia independentes, instituições culturais e organizações cívicas. Demoniza-se a educação, a ciência e a cultura em favor de uma ignorância arrogante e atrevida. E isto acontece porque líderes populistas sabem que, sem conhecimento, mais facilmente manipulam os cidadãos. O acesso ao conhecimento é fundamental, pois, para termos cidadãos mais conscientes, mais ativos, mais responsáveis.
mais tolerantes. A democracia não sobrevive sem os ensinamentos da história, sem o conhecimento da ciência, sem a mediação da cultura, sem o escrutínio do jornalismo livre. Ao restringirem a liberdade académica, científica, de expressão e de imprensa, os governos populistas estão a criar um caldo de cultura que favorece o autoritarismo e alimenta o ressentimento social. A democracia é, de facto, um edifício em construção, exigindo transformações e melhoramentos constantes. Mas também é verdade que a democracia precisa de se defender dos seus inimigos. Caso contrário, corremos o risco de os mecanismos de funcionamento e legitimação do regime democrático serem subvertidos em favor de projetos autocráticos. A intoxicação dos jovens pelas redes sociais, o clima de intolerância e intimidação no espaço público, a desinformação e a manipulação dos factos, a hostilidade ao saber e a institucionalização da ignorância, a tribalização das sociedades em função do género, origem étnica ou social, religião, idade ou orientação sexual. Tudo isto exige de nós, democratas, um combate sem trevas. Minhas senhoras e meus senhores, esta cerimónia tem, como calculam, um significado especial para mim, pois é a última em que participo na qualidade de Presidente da Câmara Municipal do Porto. De facto, para trás ficam 12 anos de transformação na cidade. Uma transformação ou transformações que, a meu ver, foram até mais evidentes e profundas do que aquelas que ocorreram nestes anos no resto do país. Resultaram em boa medida da atividade que a cidade conheceu nos últimos anos. O Porto passou a atrair mais pessoas e city users, com mais investimento nacional e estrangeiro, mais obras públicas e empreitadas privadas, mais centros de competência, startups tecnológicas, mais eventos culturais, desportivos e lazer. Creio, há quem não concorde, que essa transformação urbana melhorou a cidade do Porto. Temos hoje, a meu ver, uma cidade reconhecidamente mais moderna e sedutora. Uma cidade com qualidade urbana e ambiental, coesão social e territorial, uma vida intensa, cultural e desportiva, aí julgo que não haverá muitos a discordarem, dinamismo económico e oportunidades de trabalho e investimento. Uma cidade que, apesar de várias pressões, se tem mantido autêntica, não perdeu a sua cultura peculiar, os seus costumes e tradições, as suas idiosincrasias e o seu profundo bairrismo. No fundo, o Porto soube, apesar de tudo, preservar a sua alma. Há agora novos portuenses vindos de todo o mundo, que a cidade integrou com a sua tradicional hospitalidade. A mesma hospitalidade com que recebemos quem nos visita, fazendo do Porto um destino turístico de eleição. E também soubemos acolher o investimento, as empresas que aqui encontraram talento, inovação e tecnologia, ao nível do que melhor há no mundo graças à nossa academia. Mas, como sempre acontece nestes processos, a transformação urbana em curso na cidade coloca desafios, alguns deles bastante complexos. Refiro-me a questões infelizmente tão atuais como o acesso à habitação, a segurança pública ou a mobilidade urbana. São questões que não dependem só dos municípios, dependem também, em grande medida, de decisões e investimentos do Estado Central e de circunstâncias exteriores ao poder local. Até ao PRR, as autarquias não tinham instrumentos financeiros suficientemente robustos para acelerar a construção de habitação pública e dinamizar o mercado de arrendamento acessível e apoiado. Ninguém conseguiu prever, em devido tempo, a crise da habitação, que é um problema hoje comum a toda a Europa. Em relação à segurança pública, também ela uma competência do Estado moderno, o Porto e outras cidades foram confrontadas com o desinvestimento nas forças policiais. Isto numa altura em que se verifica em Portugal um agravamento dos furtos, da violência juvenil, do tráfico e consumo de droga e, pior do que tudo, dos crimes de ódio. Os desafios de segurança urbana e rodoviária que as cidades enfrentam exigem uma intervenção assertiva do Estado, cujo investimento é essencial para reforçar meios e efetivos policiais. Também, os problemas da mobilidade não são cabalmente controlados pelos municípios. Veja-se o caso do Porto, onde o nó górdio da DVCI tarda em ser desatado pelo Estado. As obras do metro evoluem a uma velocidade exasperante, de uma forma
de uma forma caótica. A circulação na cidade está fortemente condicionada por veículos TVDE, de distribuição e de turismo. Acresce que 4 em cada 5 automóveis que circulam no Porto vêm de fora da cidade. Por conseguinte, o trânsito não pode já ser solucionado intervindo apenas no nosso território. Serve isto para dizer que os problemas das cidades não se resolvem sem uma verdadeira descentralização administrativa complementada com o reforço dos meios e competências dos municípios. Minhas senhoras e meus senhores, termino este ciclo de 12 anos de presidência com a sensação de dever cumprido. O Porto é hoje uma referência na vida cultural portuguesa e o seu exemplo vai tendo eco para ir por fora. Estou satisfeito porque criamos uma ampla estrutura de apoios sociais e desenvolvemos políticas inovadoras de coesão. A nossa rede social conta presentemente com 330 instituições com as quais intervimos junto à população carenciada. Estou satisfeito porque atacamos o problema do acesso à habitação e da precariedade habitacional com instrumentos próprios de intervenção pública enquadrados na estratégia local. Instrumentos com os quais temos dinamizado prioritariamente a reabilitação urbana e o arrendamento acessível e apoiado. E também estou satisfeito porque melhoramos as condições de habitabilidade dos bairros municipais onde residem 30 mil pessoas. Em média, o município do Porto entrega uma casa por dia. De 2013 a 2023 foram entregues 4 mil habitações a famílias do Porto. E claro, estou satisfeito porque conseguimos investir na requalificação de edifícios como o Mercado Bolhão, o Cinema Batalha, o Matador Municipal, a tão importante Escola Alexandre Herculano, o Pavilhão Rosa Mota, o Estádio de Ramaldo, a Biblioteca Municipal. Estes projetos não são apenas socialmente úteis, mas também modernizam a face da cidade, promovem a autoestima da população e reforçam a nossa atratividade enquanto burgo. Estou muito satisfeito porque estabelecemos com mais de 200 parceiros o Pacto do Porto para o Clima. No âmbito do Pacto, reduzimos as emissões de gases, adaptamos a malha urbana às alterações climáticas, melhoramos a eficiência energética, criamos comunidades de energia, aumentamos as zonas verdes, concluímos o Parque Oriental, criamos o Parque da Asprela e construímos bacias de retenção. Promovemos o uso eficiente da água e a gestão sustentável dos resíduos. Estou satisfeito porque investimos numa mobilidade integrada, intermodal, inclusiva e sustentável. Melhoramos a eficiência da frota da SCP, já ninguém se lembra que era para ser privatizado. Asseguramos a gratuidade do transporte público para crianças e jovens até aos 18 anos, construímos o terminal intermodal de Campanhã e promovemos o uso de modos suaves. Também estou satisfeito porque criamos condições para atrair investimento, talento, inovação e startups. Olhamos para o desporto e o lazer, desenvolvendo infraestruturas, apoiando os clubes, envolvendo as crianças mais desfavorecidas com o desporto no bairro, empenhando-nos nos projetos de associações e federações no desenvolvimento de polos desportivos que garantem a formação e a prática desportiva. Contratamos artistas, apoiamos festivais e requalificamos as nossas rusgas. A Agência Municipal acompanhou, Invest Porto acompanhou desde a sua criação, cerca de 600 projetos de investimento distribuídos por 510 empresas e investidores diferentes. Projetos esses que representam um investimento de quase 2,5 mil milhões de euros e foram criados mais de 28 mil postos de trabalho. Estou satisfeito porque não só promovemos a atratividade turística do Porto, como também temos sabido melhorar a sustentabilidade dessa atividade. Para tanto, aumentamos a taxa turística de forma a gerar receitas para compensar a comunidade local pelo impacto do turismo. Por fim, porque lançamos a marca Porto Ponto, que deixou de ser apenas a identidade visual do município para representar hoje a história, a cultura e os valores da cidade. E tudo isto só foi possível porque formámos uma equipe. A variação, em que obviamente destaco aqueles que tiveram e têm pelouros a seu cargo, a quem a cidade muito deve e a quem agradeço a competência e a lealdade. E a oposição, que tantas vezes nos inspirou e foi sempre leal. As equipes da Câmara, das empresas municipais
sempre empenhadas e dedicadas. Mas que fique claro, nem sempre acertamos nas nossas decisões. Nem tudo correu bem ou no ritmo certo nas nossas políticas e projetos. A cidade do Porto tem, de facto, ainda muitos desafios pela frente, em particular nas referidas áreas do acesso à habitação, da segurança, da mobilidade. Áreas que, repito, não dependem exclusivamente da intervenção municipal. Estou, assim, confiante que os portuenses saberão escolher um projeto político que encare os desafios da cidade com políticas inovadoras que acrescentem valor e que tenham retorno, mas que o retorno seja económico, social e cultural. A cidade pode continuar a ter uma cultura vibrante, diversificada e transversal, acessível a todos, mas disruptiva, inspiradora, ou pode, se quiserem, regredir para uma vocação cultural, írsota e popularucha. A cidade pode ser mais segura, não abdicando de trabalhar a componente social, ou pode, se quiserem, mergulhar nos ventos do securitarismo. A cidade pode crescer e densificar-se, onde isso não afeta a sua estrutura e património, garantindo o crescimento e maior oferta de habitação. Ou pode ceder àqueles que gostam de pasmar e tirar selfies em frente aos arranha-céus de Nova Iorque ou no Dubai, mas defendem depois aqui uma cidade de resto de chão e 3 andares, querem casas, vá-se lá saber onde, porque só toleram uma ocupação espacial que desperdiça, ocupa e impermeabiliza desnecessariamente espaços que poderiam ser espaços verdes e de fruição. A cidade pode ter uma rede de transportes públicos mais eficiente e capilar, ou também se pode submeter à vontade daqueles que lhe querem impor o transporte individual como prioridade única e absoluta. A cidade pode ser exigente na sua relação com o poder central, exigindo o que lhe é devido e liderando a luta contra o centralismo, ou pode optar também por ser submissa e tímida. A cidade pode, enfim, ousar e teimar cumprir o seu destino, ou pode recuar, resmungar e conformar-se. Os portuenses irão escolher o que pretendem, mas não devem acreditar em quem promete que a cidade pode ser simultaneamente uma coisa e outra. Termino, pois, agradecendo aos portuenses por me terem confiado pelo voto o poder para desempenhar este cargo. É verdade que não foi sempre fácil exercer um cargo político, principalmente nestes tempos de indignação, de insídia, de fúria. Mas, para mim, e este é o meu testemunho pessoal, valeu a pena. Foi muito mais do que uma honra. Em retrospectiva, confesso-vos que foi um enorme prazer servir o Porto. Acabo com as palavras de Sofia, que tomo como minhas. O Porto é o lugar onde, para mim, começam as maravilhas e todas as angústias. Muito obrigado a todos.